Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Tudo bem, doutor Henrique? E assim termina a participação do doutor Henrique no quadro de hoje, sacanagem, tô brincando. Tudo bem, graças a Deus. Henrique, o coração não é do tamanho da mão fechada, em sentido literal, não metafórico. O coração não é do tamanho da mão fechada? Nós estamos falando de entre a mão fechada e 1,5 vezes o tamanho da mão fechada, é mais ou menos assim. E Mário, só pra gente abusar do ouvinte, né? Fecha a mão como se você fosse fazer um joia, faz um joia e repousa o seu dedão em cima do indicador. Fiz exatamente isso. Tá vendo que fez uma ponta? Uhum. Essa ponta, para ficar mais parecida com o coração, é só você virar essa ponta para baixo. Aí que fica bem coração mesmo, é bem parecido. Então quem faz coraçãozinho assim com a mão faz errado. Não, Murilo, não é para baixo, né? É como se fosse um joia, aí você dobra o dedão. A ponta é o tendão do dedão. A ponta é onde tá... É onde fica a ponta do seu dedão, é a ponta do coração. Então tem que inverter a mão para baixo. Então se você fizer um joia para cima... Ah, entendi. Vira a mão para baixo. Faz um joia para cima, repousa o seu polegar em cima do indicador e vira a mão para baixo, apontando o dedão da mão para baixo. Esse é o seu coração mesmo, assim, é bem parecido. Entendi, olha aí. O coração ele faz uma pontinha para baixo e para esquerda, assim. A gente chama de ictus cordis. É a ponta mais forte do coração, é onde tem a região mais forte. Se você pegar um coração de galinha, é aquela pontinha do coração de galinha. Do lado contrário dos vasos, que ficam brancos no coração de galinha. Aqueles vasos são os grandes vasos. A gente chama, inclusive, de vasos da base. Que no coração, a base não quer dizer no chão, não quer dizer em direção ao chão. A base é em cima do coração, onde saem os vasos. Entendi. É igualzinho ao coração de galinha. Entendi. O porco é um animal cujos órgãos se assemelham ao órgão humano, que eu já vi, pega coração de porco, fígado de... Adalberto, tá fazendo cara de nojo por quê? Eu já vi que tem alguma coisa de porco quando vai... Não tem, doutor, porco para fazer estudo? Geneticamente ele assusta menos, né? Porque a doença, para quem faz o transplante, independente do transplante, a doença do hospedeiro versus enxerto, que eles chamam, é a principal. O que é isso? Eu recebi um trem qualquer, um sangue, um pâncreas, um fígado, um coração, eu recebi. Quando eu recebo, não é meu. Como não é meu, quando meu fluxo de sangue passa por aquele órgão, e obrigatoriamente todo órgão é vascularizado, ele recebe sangue, quando eu passo, os meus anticorpos agem contra aquilo que me colocaram lá dentro. Então, se colocou o pulmão, se colocou o fígado, eu vou agir contra ele. Então, para isso que todo mundo que transplanta, pelo menos em sua maioria, principalmente em órgão sólido, né? Ele ganha aqueles imunossupressores. O que é isso? O cara passa uma vida tomando remédio para a imunidade do cara não responder tanto. Porque, caso contrário, ele vai reagir, é o hospedeiro reagindo contra o órgão doado. Isso existe mesmo. Eu tive uma experiência inesquecível, assim, vendo uma pessoa receber sangue, acompanhando uma pessoa no hospital, e na hora que fez a transfusão, ela começou a tremer, doutor. Teve uma reação assim... Eu não sei, uma reação do corpo quando fez uma transfusão de sangue, entendeu? Isso acontece às vezes por quê? Tem algumas reações na transfusão, né? Uma das reações é essa que você viu, uma reação bem simples. Esse tremor pode vir, inclusive, associado a algum rebaixamento de nível de consciência. O cara pode ficar com a pressão um pouquinho mais baixa. É como se ele estivesse inflamando, porque ele está recebendo sangue. Mas existem reações muito mais fortes, né? As reações, tem um negócio chamado tralha, algumas reações que são pulmonares, que às vezes encharca o pulmão do cara e às vezes fica grave, como se fosse um choque anafilático, como se fosse uma reação alérgica mais forte. Então isso existe mesmo, está previsto, sem contar as incompatibilidades, né? Que pode te gerar, ter o sangue todo coagulado, um problemaço maior, né? Eu já falei isso aqui uma vez, eu fiz um negócio chamado exsanguíneo total, quando eu tinha meses de vida, eu fiz uma icterícia muito grande, e era meu sangue quebrando dentro de mim. E o sangue quebrando, ele vai virando bilirrubina. E o sujeito fica com o que ele chama de amarelão. O que é bilirrubina, doutor? O que é? Ele fica ictérico, é o que dá também não sei o que é ictérico, doutor. Ictérico é amarelo. É o que o cara... É o que o do interior chama de tiriça. Entendi. E aí você vai ficando amarelo e as crianças têm que tomar banho de sol, às vezes tem que fazer um outro tipo de procedimento. A minha incompatibilidade comigo mesmo
era tão grande que eu precisei fazer uma exsanguínea total, que na época fazia, hoje em dia faz até muito raro. E aí eu tirei meu sangue inteiro e pus um sangue do cara inteiro para dentro para eu parar de reagir contra o meu sangue. Então veja que às vezes as reações elas são até com você mesmo. Eritroblastose fetal. Um dia a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas aí o seu corpo voltou a produzir o seu próprio sangue? Desculpa, doutor, interrompi. Aí eu saio, imagino, não, eu saio daquela fase aguda em que eu estou reagindo contra mim sem qualquer motivo entra um sangue um pouco mais compatível do que meu organismo estava esperando, que é uma reação transfusional por conta da mãe e tudo mais, e depois eu começo a produzir o meu próprio sangue, e isso não há problema mais, porque eu não tenho mais os anticorpos da minha mãe. Então isso é geralmente de imediato, assim. Por isso, Mário, que medem medem positivo, RH positivo ou negativo. Então todo mundo é um B alguma coisa, né? B positivo, O negativo. O que é esse positivo e negativo? Para que serve isso? Para a mãe fazer uma comparação com o sangue dela, para saber se o pediatra, se o obstetra se preparam ou não para um tipo de reação do menino, porque pode ser que o menino reaja com os anticorpos da mãe contra o próprio sangue dele, que foi o que aconteceu comigo. Agora, quando uma pessoa recebe a transfusão de sangue, ela recebe sangue de outra pessoa. Aí fica lá no corpo dela. Aí depois ela começa a produzir o próprio sangue. Aí ela vai ter o sangue dela e o sangue do outro? Porque o sangue nunca é eliminado. Não, porque o sangue não sai. Não, é eliminado. Não, é eliminado, é eliminado. A cada 3 meses, Mário, a hemoglobina da gente dura 90 dias. Depois desses 90 dias, ela é programada para ser digerida e arrebentada no fígado. Então o fígado e o baço arrebentam ela, desconstroem ela e reutilizam os materiais dela para uma nova hemoglobina. Então a gente está renovando a hemoglobina o tempo inteiro. E esse é o motivo, para quem é diabético vai ouvir o que eu estou falando, vai lembrar. Tem um exame para o diabetes que a gente chama de hemoglobina glicada ou glicosilada, que nada mais é do que essa hemoglobina, essa hemácia que dura aí pelo menos 90 dias, que é um jeito a gente saber se o cara está chegando no consultório com diabetes controlado ou não. Ou seja, eu tenho consulta na sexta, comi feito um não sei o que durante esses últimos 30 dias, fiz tudo errado, mas como eu tenho consulta na sexta, eu entro agora só alface, tomate, frango grelhado, até sexta-feira minha glicose em jejum ela tá boa. Aí vem a hemoglobina glicada e desmente o cara, porque ela tá viva há 3 meses. Entendi. E se você comeu açúcar mais do que deve, esse açúcar se agarra a essa hemoglobina. Então ela é um resumo dos últimos 3 meses. Aí não adianta o cara ficar fazendo graça nas últimas 48 horas antes da consulta tentando fazer dieta, porque eu vou enxergar ele nos últimos 3 meses. Entendi. Então, quem recebe um sangue, durante 3 meses ele vai conviver com sangue próprio e com sangue do doador. Se ele não receber exatamente. Depois disso ele passa a produzir quando ele pode produzir, né, Mário? Sim. Tem muita gente passando por alguns maus bocados aí que acaba tendo que transfundir volta e meia. Isso também acontece. Tá certo. Os senhores ligam pro outro, né, doutor médico? Sabia, Adalberto? Não sabia, Mário. O médico ligando pro outro, gente. Quando tá no trabalho, tem dúvida. Eu tava com um colega do doutor Henrique, cirurgião, ele falou, rapaz... Acabei de ouvir Henrique na rádio, 4 minutos ele me ligou para perguntar, o que vocês ficam falando, doutor? É comum o médico ligar um pro outro ou é mania sua essa? Mas é muito, Mário. Só para você ter ideia, quando a gente termina a cardiologia, fazer, por exemplo, cateterismo são mais 2 anos de estudo. Então o cara que é um cardiologista, que faz hemodinâmica, que faz cateterismo, ele sabe 2 anos a mais de cateterismo do que eu. Então, dentro da própria cardiologia, a gente se liga direto para perguntar a opinião de um colega. Pode imaginar dentro da medicina. O endócrino que cuida da diabetes nem sempre é o que cuida da obesidade, que nem sempre é o cara bom de tireoide, que nem sempre é o cara bom de pineal, e assim vai embora. O ortopedista que é bom de joelho nem sempre é bom de ombro. Então, os caras trocam ideia o tempo inteirinho. Eu todo santo dia eu falo com 2 médicos, todo dia, para pedir informação técnica para outro profissional. Precisa ter reconhecer isso, né? Nossas limitações, né, Mário? A gente cuida de gente, né? O doutor Fábio Miranda, que é cirurgião, falou, Henrique estava me ligando. A gente conversa tanto, enfim. Adalberto nunca me ligou para tirar dúvida, ele ainda foi meu professor ainda. Nunca te liguei, Mário? Adalberto nunca me ligou para tirar dúvida. Mas sabe por que talvez eu nunca te liguei, Mário? De dinheiro já não, fala. Sabe por quê? Porque você é a pessoa que é difícil de atender ligação de telefone. Tá bom, vamos pular essa parte. Doutor Henrique, vamos adiante? Bora. José Campos, nosso ouvinte, obrigado, José Campos. Vou repetir o WhatsApp para quem quiser mandar pergunta, tá? 299-4297.
Faltam 9, Patrícia. Patrícia, Corta, Patrícia. Vai, Patrícia. Repete, Patrícia. 992-994297. Agora foi. Ó, José Campos. Boa tarde, Mário. Perguntei para o doutor Henrique, por gentileza. Eu operei varizes há 8 meses e agora parei de usar meia quando eu chego em casa. Eu trabalho de pedreiro. Sinto uma dor nos pés com coceira. Convém comprar meia e passar a usar durante o trabalho de novo? Não, convém voltar no cirurgião. Ó, para quem está nos escutando, coceira, dor, inchaço, principalmente no final do dia, depois de uma atividade extenuante, são sintomas de quem tem problema nas varizes, certo? Então são problemas, inclusive, em quem retirou as varizes. As pessoas têm mania de achar que porque tirou a varize, o problema da varize acabou. Não acabou. Se você tem um vaso com varize, a chance de você ter um segundo é grande e de você ter daqui 2, 4 anos de novo também é grande. A diferença é que geralmente eles tiram as varizes que têm sintoma ou que são muito parecidas, que fica aqui igual aquele cobreiro na perna. Esses são um dos critérios que os cirurgiões falam assim, cara, vamos tirar essa varize que não está legal, tirando outros mais graves, menos graves. Então, o cara que acabou de tirar, espero eu que ele tenha tirado a meia, porque o médico mandou. Tirou a meia e tá com sintoma de novo, tá na hora de bater lá no cara e falar assim, negão, o bicho pegou aqui pro meu lado, eu tô sentindo de novo. Prurito, que é a coceira, né? Dor de novo, minha perna tá pesada, não tô dando conta, porque o cara vai falar para ele o que ele tem que fazer. Se é uso de medicamentos, se é melhora de dieta, se é de novo usar a meia, se é a mesma meia que usou antes da cirurgia. Então, para cada caso, um caso. Pode beliscar seu cirurgião lá, volta lá. Perfeito, doutor Henrique. Adalberto viu uma história no Fantástico, você já comentou aqui, mas eu acho sempre bom comentar. Ele viu a história de misturar álcool com energético. Que é o tal, tomar um skin com energético, não sei o que, nunca tomei. Tenho medo de ter um piripaco no coração. E esse foi um dos alertas que eu compartilhei com o doutor Henrique, Mário, que foi trazido no Fantástico do último domingo, dessa combinação que os médicos lá ouvidos pelo Fantástico, doutor Henrique, disseram que é uma combinação explosiva ali pro organismo. É minha irmã, já mais velha que eu, quis ir pra balada, se entupiu de energético. Aí chegou em casa, gente, não tô bem, não tô dormindo não. Tô dormindo, tô bem não, todo acelerado. Falei, você vai ter... Por quê? Sair o quê? Acha que tem o quê? 12 anos, 22 anos, né, doutor? É o seguinte, ó, o álcool por si só, Mário, ele tem um efeito, não só um efeito de colocar o cara mais estimulado, principalmente no começo do uso do álcool, só o álcool, como ele desidrata muito, né? Então você acelera um coração, acelera o metabolismo do cara como inteiro, então você vê ele mais soltão, ele é o gente boa da festa, ele é o rápido, o raciocínio fica rápido. Então, por exemplo, meus amigos no samba, quando começam a fazer samba, começam a beber, eles versam, né? Que é o partido alto lá. Sou bom disso. Aí é comigo mesmo, alô, minha galera. Boa cervejinha, eu tô rimando o Adalberto com o Albert, aí vambora. Fala, doutor. A capacidade de rima lá aumenta no início, então o cara está otimizado, certo? Só que ele desidrata. Na desidratação pelo álcool, você faz o seu coração também trabalhar mais, porque já que eu não tenho volume para jogar para frente, porque eu estou desidratado, eu tenho menos sangue, vamos pensar assim, eu tenho que compensar com o trabalho, então aumenta a velocidade do meu trabalho, já que eu não tenho volume, certo? Em cima disso, você coloca um energético, que tem por única e exclusiva função, pelo menos as substâncias que o fazem energético, tem como única e exclusiva função acelerar o coração. Então a sobrecarga de trabalho acelerado do coração ela é muito grande mesmo. E aí quer dizer que não é para tomar? Claro que não, só tem que ver se você dá conta de tomar. Hoje de manhã no Bom Dia perguntaram se pode tomar tadalafila tomando remédio para pressão. Não é uma contraindicação, mas tem que ver se você pode tomar. Porque o cara que é hipertenso já tem um dos fatores de risco para infartar, para ter derrame, para ter arritmia. Aí além disso vai colocar o tadalafila no meio, então as coisas não são simples assim, a medicina não é matemática. Vai lá no seu médico e pergunta para ele, cara, eu sou o cara do álcool e do energético? Sim ou não, qual a quantidade? Só para você entender, mas é potencialmente muito grave, né? Tô falando? Muito grave, está dizendo o doutor Henrique Bonaldi. Cuidado com esse negócio de misturar álcool energético. Teve até um relato lá, doutor Henrique, do ator e empresário Rafael Zulu, que ele deu entrevista pro Fantástico, Mário, que ele diz, doutor Henrique, que ele ficou internado por 4 dias, porque ele ingeriu cerca de 2,5 litros de energético misturado com gin em um único dia. Ele ficou internado durante 4 dias. Estava no energético também, né? Tomava sem perceber. Toma 2,5 litros de energético sem álcool pra você ver onde você vai parar. Você tá maluco, já é muita coisa. Imagina com gin, meu Cristo. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Carmen, boa tarde. Eu vou fazer cirurgia de varizes, escreve a Carmen. A médica disse
que vão tirar minha safena. É correto, doutor? É correto. Uma das grandes veias que fazem o sujeito ter sintoma é essa danada dessa safena aí. Só para todo mundo lembrar, fulano operou o coração, fez 2 safenas, lembra disso? Isso aí é a mesma safena que ela vai tirar. Ela vai tirar porque a safena está doente, e o cara que está saudável de safena, ele usa a safena para ir lá fazer a ponte no coração. Então existe vida após a safenectomia, que é a retirada da safena. Pode ficar tranquilo. Se ele indicou, pode arrancar fora. Perfeito. E eu preciso ler só a mensagem da Kelly Cristina. É sempre muito bom ouvir o doutor Henrique. Parabéns ao programa, parabéns, doutor Henrique. Vou terminar assim com a mensagem da Kelly, tá bom? Tá bem, gente, muito legal, viu? Doutor? Boa terça-feira pra todo mundo, boa semana. Doutor, tô aqui. Não vai falar um obrigado pra Kelly? Tá bem. Não, obrigado, mas é que... vocês entenderam. Entendeu? Doutor Henrique, ele fica só bem implicância, doutor, é só implicância. Obrigado, doutor Henrique Bonaldi, por tudo, viu? Obrigado, Kelly, também, todos os ouvintes. Tchau, doutor. Com Deus, gente, até. Fica com Deus, até mais ver.